Bom dia! Hoje o nosso assunto vai ser relembrar a concordância verbal. Bom, nós vamos começar primeiro observando a concordância verbal com relação ao sujeito simples. Quando for um sujeito simples e ele tiver no núcleo dele um substantivo coletivo, ela fica da seguinte forma: a classe, que é o substantivo coletivo de turma, organizou a apresentação. Ou seja, se o sujeito é simples, o verbo se mantém no singular, apesar de ser coletivo. O batalhão, que é um coletivo de soldados, precisa de um tempo para se preparar para o combate. Repare, batalhão, apesar de ser um coletivo de soldados, vai ser um substantivo coletivo e vai manter o verbo no singular. Segundo caso, quando o sujeito, representado pela expressão um ou outro, indicar exclusão. Um ou outro fará a apresentação do trabalho. Então, quando aparecer a expressão um ou outro, o verbo vai seguir também no singular. Nosso terceiro caso é com relação ao sujeito quando ele for representado por um pronome de tratamento. Vossa Senhoria receberá um cartão resposta. Quando for um pronome de tratamento, ele também vai se manter no singular. Quarto caso, quando o sujeito for representado pela expressão mais de um, o verbo vai ficar no singular. Mais de um aluno recebeu o prêmio Jovem Cientista. Então, o verbo também fica no singular. Agora, observe, o verbo ficará no plural se houver uma ideia de reciprocidade. Mais de um atleta se cumprimentaram, então está havendo uma reciprocidade aí, né? Ambos se cumprimentaram. Nesse caso, o verbo vai para o plural, quando der ideia de reciprocidade. Nosso quinto caso, se o sujeito for formado pelas expressões a maioridade de, grande parte de, a maior parte de, uma porção de, o substantivo seguinte do plural vai fazer com que ele pode ficar no singular ou no plural. Não estará errado. Vai ter essas duas opções. A maioria dos alunos pode ser preferiu fazer a prova amanhã ou a maioria dos alunos preferiram fazer a prova amanhã. Os dois casos estão devidamente corretos. Agora vamos falar sobre a concordância com o sujeito composto. Se o sujeito for composto e for constituído por pessoas gramaticais diferentes, esse verbo vai para o plural e vai ser flexionado na pessoa verbal que prevalece, quem tiver prioridade. Se houver a primeira pessoa gramatical, eu e nós, vai prevalecer sobre todas as outras. Se houver a segunda pessoa, tu e vós, e a terceira pessoa gramatical, ele e eles, o verbo pode ir para a segunda ou para a terceira do plural. Vamos observar os exemplos. Amanhã, você e eu iremos ao cinema. Então, a prioridade aí foi a primeira pessoa. Amanhã, tu e ele ireis ao cinema. A prioridade aí foi da segunda pessoa. E no último caso, amanhã, tu e ele irão ao cinema. Tanto faz. É facultativo aí se você quiser flexionar na terceira pessoa. Agora vamos observar as concordâncias com o verbo ser. Tem os casos especiais. Primeiro, se o sujeito for constituído por um desses pronomes, tudo, isto, isso, aquilo,
o que é o predicativo e estiver no plural. Esse verbo vai ter que concordar com ele. Tudo são esperanças. Ó, isso são ossos do ofício. Aquilo eram sonhos de adolescência. Então, se o sujeito for constituído por esses daqui, o verbo sempre vai concordar com o predicativo. Segundo caso, se o sujeito se referir a coisas ou objetos, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Todos lembram que é o predicativo, né? É o que qualifica o sujeito ou o objeto. Vou repetindo. Se o sujeito se referir a coisas ou objetos, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Vamos ver o exemplo. A cama era tábuas de madeira rústica. A cama eram tábuas de madeira rústica. Então, ele pode tanto concordar com o sujeito a cama, quanto com o predicativo, que é rústica. Tá? Então, as duas maneiras estão corretas. Se o predicativo for constituído de pronome pessoal ou se referir a uma pessoa, a concordância será feita com a pessoa gramatical. A minha alegria são meus filhos. A alegria da casa somos nós. Quarto caso. Se esse predicativo indicar uma distância, uma data ou uma hora, esse verbo vai sempre concordar com o predicativo, ou seja, com o número de horas ou de distância. O verbo ser, nesse caso, não vai ter sujeito. Olha o exemplo. Até São Paulo são mais de 300 quilômetros. Hoje são 5 de agosto. Já são 10 horas. Então, nesse caso aí, ele sempre vai concordar com o predicativo.